Muito boa tarde. É sempre um prazer a gente se encontrar, é uma reafirmação do nosso caminho. Encontrar com amigos que trilham o mesmo caminho é uma reafirmação, uma confirmação do sentido que nós temos dado para as nossas vidas, da atitude mais importante para ser assumida nesse momento preciso e precioso das nossas vidas. Muito bom estar com vocês. Esse apoio entre nós nos ajuda muito. Parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. E nós estamos aqui juntos. Será sem dúvida melhor, mais fácil, mais alegre trilharmos e enfrentarmos o que tivemos que enfrentar. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por reafirmarmos o nosso caminho, a amizade, maravilhoso exercício para o amor, como deixado e exemplificado por Jesus. Muito bem, estamos nos defrontando com a guerra da forma mais explícita, como temos construído como humanidade ao longo de toda a história. Quantos milhares de guerras os diferentes países já viveram, não é mesmo? Mas, como eu disse, essa é só a forma mais explícita, porque nós vimos manifestando as nossas violências, a nossa intolerância, a nossa necessidade de autoafirmação pela humilhação do outro, nos mais diversos ambientes. Já na relação pais e filhos, já existe afirmações com violência. Pais batem nos filhos por, como se diz na psicologia, por falta de repertório. Aliás, a violência sempre começa aonde termina a palavra. Nas ruas, por toda parte, quando uma pessoa já não tem mais argumentos, ela busca a violência. E isso tem tudo a ver com a própria guerra da Ucrânia, como todas as violências são, no fundo, muito parecidas. Mas, ao mesmo tempo, toda violência que acontece no mundo é um convite para nós enxergarmos a nossa própria violência e nos transformarmos. Essa percepção é fundamental, porque a gente se acostumou a viver a vida culpando os outros. Isso é tão universal que Jean-Paul Sartre ironizou essa tendência humana com a frase clássica: o inferno são os outros. Porque nós sempre atribuímos a causa dos problemas nos outros, é claro. Isso não se dá apenas entre Estados Unidos e Rússia, mas se dá entre os pobres e ricos, os brancos e negros, maridos e mulheres, membros de uma família, entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre pessoas no trânsito. Aonde quer que você vai encontrar o mesmo padrão. E o pior é um padrão que nos escraviza e nos paralisa. Por quê? Duas premissas e uma conclusão. Primeira premissa, essa infeliz que diz que a origem dos problemas está nos outros. A segunda premissa, óbvia, é que nós não modificamos a atitude dos outros. A conclusão é, nós não modificamos as nossas vidas. Ficamos paralisados, atolados. Por isso é que depois de terem vindo tantos luminares apreendido e acendido, depois de ter vindo o próprio governador da terra, e nesses 2000 anos, milhões
aprenderam e se elevaram. Mesmo depois de tantos milhões e milhões terem conquistado a sua ascensão espiritual, nós estamos aqui, esses 8 bilhões de encarnados que estamos aqui, somos aqueles que não aprendemos com Jesus. Somos violentos porque atraímos-nos uns aos outros pela lei de sintonia, pela lei de atração, para que nos vejamos nos outros, para que ao olhar nos outros nós nos percebamos. E a tragédia que faz isso não acontecer, ou seja, que nós olhando para o problema dos outros não nos avaliemos, não nos conheçamos, não nos transformemos, é exatamente esse mecanismo de demonizar, de culpabilizar, de colocar os outros como os maus e nós como os bons. A revolta, a queixa, o criticismo é o que nos faz paralisar, é o que nos tem imobilizado até agora. E mesmo, é claro, com as tensões típicas da transição planetária. Quando aconteceu a pandemia, já de cara fizemos questão de nos paralisar em busca de um culpado. Pessoas morrendo, nós mesmos sob risco de vida, e parando para discutir os culpados. É mais ou menos como um pai e uma mãe que se safaram de um incêndio, lembrarem um ao outro que esqueceram o filhinho pequenininho dentro da casa. E ao invés de fazerem de tudo para tirá-lo da casa, ficam se culpando, se criticando, apontando responsabilidades. Tem razão de ser isso? Não é uma tragédia? Pois foi isso que nós fizemos na pandemia. Enquanto as pessoas morriam, os dirigentes, os governadores, o presidente, os ministros, os prefeitos, uns discutindo, uns apontando para os outros, e mesmo nas famílias, nos locais de trabalho, nos condomínios, por toda parte, uma grande parcela da população, especialmente no Brasil, optou por discutir ao invés de resolver, por criticar ao invés de buscar as saídas. Mais uma reedição das muitas guerras que nós temos feito como humanidade ao longo das muitas vidas, porque ricos e pobres surgiram assim na Terra para aprender a cooperar, o pobre entregar a sua força de trabalho, o rico entregar a força do capital, e unindo-se gerarem riqueza, gerarem progresso, gerarem conhecimento, gerarem desenvolvimento. Ao invés disso, construímos a luta de classes. As diferenças culturais e raciais também vieram nesse sentido. Japoneses têm tanto a aprender com brasileiros e brasileiros com japoneses, e latinos com nórdicos, e brancos com negros. E ao invés disso, construímos o etnocentrismo, que fala que a minha cultura é superior às outras. O racismo, que fala que a minha raça é melhor que as outras. Temos feito de todas as diferenças feitas para cooperarem, temos feito guerras, e nos machucado, e nos ferido. Porque a guerra faz com que quando você perde,
você se envenena em ódio, rancor, projetos de vingança. Então você perde a guerra e perde a paz, perde a harmonia, se deixando envenenar. E quando você ganha, você também perde a paz e perde a harmonia, porque se coloca como gênio, como superior, como o vencedor, perante o outro, que é o perdedor, o inferior. E assim não apenas nos envenenamos de arrogância, como também nos envenenamos pela diminuição, pela humilhação do outro, que passa a nos desejar mal, que passa a arquitetar projetos de vingança. Então a guerra não tem vencedor. Nenhum tipo de guerra pode ter vencedor. Mesmo assim, nós seguimos insistindo na guerra do racismo, na guerra dos sexos, nas lutas comerciais, nos embates políticos, nos embates esportivos, religiosos, por toda parte, conjugais, familiares. Por toda parte, multiplicamos e nos atolamos nessa gosmenta energia que tanto na vitória quanto na derrota nos aprisiona. Muitos que não conseguimos acordar para o chamado à cooperação, que as diferenças nos convidaram, que a pandemia nos convidou, que foi feita para integrar governos, integrar pessoas, integrar ciências e cientistas. Para todos esses, ou seja, nós, foi nos enviado um espelho de aumento, onde o absurdo da competição, o absurdo da nossa forma de ver e viver ficou explicitado. Percebeu-se agora, mas a Rússia, segundo eles mesmos, segundo todas as fontes, já vinha se preparando há décadas para essa guerra, constituindo reservas estratégicas num montante absurdo, exatamente para resistir às represálias econômicas que ela sabia que adviriam disso. Também ficou estruturando por décadas o seu aparato militar, preparando tropas, tanques, mísseis, bombas, equipamentos. E tudo isso fala de nós, que tudo fazemos ao longo de todas as nossas vidas, mas ao longo dessa vida por décadas, também ficamos organizando nossos projetos de felicidade. Nossos projetos de felicidade são juntar dinheiro, juntar patrimônio, buscar o poder, porque a nossa felicidade depende da infelicidade dos outros. No esporte é assim, 20 times entram num campeonato, apenas um é feliz. Na política é assim, milhares de candidatos entram, apenas algumas dezenas são felizes. Os nossos projetos de felicidade são todos lastreados, baseados, alicerçados na infelicidade, na derrota do outro. Então, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela apenas é a ponta do iceberg, é apenas a resultante de um espelho de aumento que a vida deu para toda a humanidade. Acordem!
vejam a infelicidade que se produz com os nossos sonhos, os nossos delírios de poder. Porque se a Rússia perde essa guerra, tem que voltar atrás sem alcançar seus objetivos, gera um povo humilhado. Se ela ganha essa guerra, vai ganhar às custas de muitos cadáveres, muito ódio fomentado, muita russofobia, que é o termo que está sendo usado. Ou seja, o mundo todo excluindo, condenando, odiando a Rússia. Isso é ser feliz? Isso é vitória? Vejam, meus amigos, se isso não é um espelho para a nossa felicidade, para as nossas vitórias, para as nossas instituições. Na justiça, o sucesso de uns se baseia na derrota de outros. Na política, na economia, no esporte, na escola, por toda parte. No casamento, tradicionalmente, a grande pergunta é: quem irá ceder? Vejam, meus amigos, toda a nossa vida, toda a nossa civilização foi montada em cima desse paradigma guerreiro. E quando Jesus nos propõe que são bem-aventurados os mansos, os autopacificados, porque eles herdarão a terra, é porque a nova terra será destinada àqueles que tiverem superado o paradigma da guerra. E como nós podemos fazer isso? Na passagem de hoje, desse livro Prudente, aberta ao acaso, para nós entendermos qual seria o rumo da nossa conversa, Jesus nos fala: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, para todos nós, toda essa imensidão de espíritos que se declaram cristãos, o próprio Cristo está dizendo que aquele que não tomar a sua cruz e não vier após ele, Cristo, Jesus, não pode ser de verdade seu discípulo. Em termos de paz, o que isso quer dizer? Podemos pensar que para sermos discípulos de Jesus, o príncipe da paz, precisamos tomar nossas cruzes, ou seja, assumir, aceitar os desafios das nossas vidas, as doenças que possuímos, os parentes que possuímos, o país onde nos ancoramos, a família, a raça, o corpo, tudo isso contra o que nós brigamos tanto. Quantos milhões de pessoas passam a vida brigando com o próprio corpo, brigando contra a sua raça, a sua beleza ou a sua feiura, a sua condição social. Passamos muito tempo brigando com mágoa dos nossos pais, ao invés de buscarmos tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz é, ao invés de brigar com a vida, é entendermos o que a vida está querendo nos ensinar com aquela situação. Porque tem ensinamentos com doenças, com familiares, com colegas, com culturas, raças, corpos, com tudo que nós atraímos para nós. Tudo é remédio, em tudo há um sentido, em tudo tem uma razão, não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E jamais
poderemos fazer o bem lá fora. Jamais poderemos colaborar com a construção da paz no mundo, na Ucrânia, na Rússia, na União Europeia, nos Estados Unidos, no mundo. Nós jamais poderemos colaborar com a paz no mundo, no Brasil, esse partidarismo que só vai se acirrar nesse ano de eleições presidenciais, quando avançarmos na paz em nós mesmos e com aquelas pessoas com as quais nós nos rodeamos, as pessoas que nós atraímos como espelhos para nos revermos e nos pacificarmos. Para cortar um abacaxi, para descascar um abacaxi, a primeira tarefa, é claro, é afiar a faca. Para pintar uma parede, a primeira tarefa, é claro, é limpar o pincel. Para pacificar a Ucrânia, é claro, a primeira tarefa é fazer as pazes. Precisamos nos autopacificar, porque é da energia dos nossos conflitos, nossos ódios e nossas vinganças, dessa energia emitida pelos nossos conflitos, pelas nossas guerras, meus amigos. São essas energias que são recolhidas e que alimentam, que são o combustível das guerras externas, dessa guerra da Ucrânia especialmente. Precisamos perceber as energias de guerra que temos emitido e passar a produzir energias de paz. Mas é claro que só passaremos a produzir energias de paz onde produzíamos energias de guerra se nos percebermos, se nos reconciliarmos o quanto antes e profundamente, não apenas com palavras, mas com pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Esses são os componentes da nossa pacificação. Com esses componentes é que nós poderemos oferecer aos grandes mensageiros de Jesus o material da pacificação do mundo. Nós hoje queremos, com Maria, produzir energias de paz e oferecer para as correntes de Jesus, para as correntes de Maria, para as correntes de Francisco de Assis, de Mahatma Gandhi, de Buda, de Sócrates, de Lao Tse, de Hermes Trismegisto, energias de paz. Hoje, através de Maria, reconhecendo a paz, reconhecendo a luz e dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça, a própria paz, o próprio amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres, ucranianos e russos. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, o amor. Santa Maria, Mãe de Jesus, símbolo do amor. Esteja conosco nessa hora crítica das nossas vidas, nessa hora crítica da Terra. Roga por nós. Esteja conosco, atua conosco, nos cura e nos ajude a curar.
agora que é a hora da nossa transformação, que é a hora da nossa pacificação, que é a hora da morte do homem velho, do homem de guerra, para o nosso renascimento em homem novo, em homem de paz. Graças a Deus, com Maria, com Francisco, com Gandhi, com Lao Tse, Hermes Trismegisto, com Jesus, queremos hoje inundar o mundo todo num manto de luz branca, calmante, pacificadora. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus, todos os dias, sempre que você puder, preencha-se de paz, proponha-se a paz na sua vida concreta, e aí sim, a partir dessa paz feita em você mesmo, inunde um mundo de paz. Faça todos os dias em você a paz que você propõe para o mundo. Assim seja, graças a Deus, até a próxima.